Igreja querida, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? É uma alegria a gente estar aqui, cultuando ao Senhor e começando a nossa semana, dedicando esse primeiro dia, o dia do Senhor, na presença de Deus e cantando louvores a Ele, com essa oportunidade também de estarmos aqui, ouvindo a palavra dEle aos nossos corações. Eu queria, de antemão também, trazer uma palavra de boas-vindas para aquelas pessoas que estão visitando a gente aqui nessa noite, aqueles que já têm costume de estar aqui entre nós, outros vindo pela primeira vez. Nós queremos expressar aqui a nossa alegria de ter você aqui com a gente e também o nosso desejo de que o Senhor continue abençoando o seu coração como já tem abençoado, através de cada canção, através de cada oração. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Amém. Queria convidar vocês para juntos irmos para a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 dessa carta, onde estaremos pensando um pouquinho nessa noite sobre o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, faremos a leitura que, por sinal, é a continuação da leitura que os nossos embaixadores fizeram aqui, o nosso embaixador Estevão fez aqui no início do culto, no capítulo 5 de 2 Coríntios, do versículo 11 ao 17, e agora nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 21. Mesmo assentados, mas com toda reverência, vamos ler essa passagem bíblica que diz o seguinte: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. O texto que nós acabamos de ler levanta uma questão muito importante para as nossas vidas aqui nessa noite. A questão é essa: qual é a maior necessidade da humanidade? É sobre isso que Paulo está falando aqui, né? Vocês notaram que ele usa a palavra mundo, pessoas, humanidade. Será que aquilo que Paulo está dizendo que é necessário para o mundo é realmente necessário? Qual é a maior necessidade da humanidade? O que a gente de fato mais precisa para a nossa vida como seres humanos? As respostas humanas que são dadas para essa pergunta são variadas. Nós temos inúmeros historiadores, sociólogos, políticos, estadistas que estão por aí para trazer várias soluções sobre aquilo que eles julgam ser a maior necessidade da humanidade. Uns vão dizer que aquilo que a humanidade mais precisa é alimento, por causa da fome. Outros vão dizer que aquilo que a humanidade mais precisa é paz, por causa das guerras. Outras pessoas vão dizer que aquilo que a humanidade mais precisa é de autoestima, saúde mental, estabilidade emocional. Outros vão dizer que aquilo que a humanidade mais precisa é de educação. Se a educação for oferecida livremente, então a sociedade como um todo vai evoluir a todo vapor. E outros vão dizer que aquilo que as pessoas precisam de fato é simplesmente de dinheiro. Se tiver dinheiro sobrando, com certeza o mundo seria um lugar melhor. Nós não discordamos de nenhuma maneira, amados, que essas necessidades que eu acabei de citar sejam, de fato, necessidades legítimas, que têm seu lugar, que têm sua importância. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de admitir que nenhuma dessas necessidades consegue chegar na raiz do problema que temos como seres humanos. Nenhuma dessas necessidades, nenhum desses recursos consegue chegar na fonte dos nossos problemas, que é a nossa separação de Deus, a nossa separação do Criador. Educação não resolve isso. Paz política, social não resolve isso. Dinheiro não resolve isso. Estabilidade emocional, alimento físico, não resolve isso. O que nós
precisamos de fato, como seres humanos, é isso que Paulo está descrevendo aqui. Nós precisamos de uma reconciliação com Deus. Nós precisamos de uma reconciliação com o nosso Criador. É o que Paulo está descrevendo aqui com todas as palavras. Diferente de trazer para nós uma opinião meramente humana, Paulo está falando aqui como um porta-voz do próprio Deus. É isso que nós precisamos como seres humanos. Nós precisamos de uma reconciliação com Deus. Agora, nós vivemos em uma sociedade onde a maioria das pessoas nem percebe, nem admite isso. Porque nós vivemos no meio de pessoas que elas nutrem no coração a falsa segurança de que estão bem com Deus, de que estão tranquilas em relação a Deus, de que todo mundo é filho de Deus, de que todo mundo é amigo de Deus, a ideia de que todos estão 100% bem com o Senhor, é tanto que se você sair por aí, com uma folha de papel, um lápis na mão, fazendo uma pergunta simples para as pessoas, você pergunta assim, o que é que você mais precisa? Aí você vai encontrar várias respostas. Alguém vai dizer, o que eu mais preciso é saúde, eu estou com uma dificuldade aqui de saúde tão ruim, uma doença que está tão teimosa. Outro vai dizer, não, o que eu preciso é de uma casa, uma reforma aqui em casa, uma casa nova, uma casa maior, porque a família aumentou. Eu preciso de um transporte melhor, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas dificilmente nessa pesquisa, você vai encontrar alguém que diga, eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso me reconciliar com o Criador. Eu estou vendo que eu estou tão afastado de Deus, eu estou fazendo coisas que Ele desaprova tanto. Ninguém vai dizer isso. Dificilmente alguém vai dizer isso, melhor dizendo. Dificilmente, porque hoje as pessoas não têm essa sensação de que a reconciliação com Deus é uma necessidade. Mas a verdade da palavra de Deus, amados, ela permanece a mesma. Vejam, nós conhecemos aqui nas Escrituras um Deus que é santo. Isso quer dizer que Ele não aprova o pecado. Isso quer dizer que ele não consegue nem mesmo se aproximar do pecado. Na verdade, o profeta Abacuque vai dizer no seu livro que os olhos de Deus são tão puros, santos e imaculados que ele nem sequer consegue olhar para a maldade. Ele nem sequer consegue olhar para a iniquidade. Ele nem sequer consegue olhar para aquilo que ele considera como o mal abominável da humanidade, o pecado, a desobediência. Uma ilustração disso que nós vemos na Bíblia é a história de Adão, né? Adão foi um dos caras mais privilegiados aqui dessa terra. Ele abriu os olhos nesse mundo com um corpo perfeito, ele tinha uma comida perfeita à sua disposição, ele tinha uma esposa perfeita, ele tinha um alimento perfeito, ele tinha uma vizinhança perfeita, pelo menos com os animais que tinha ao seu redor, né? Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, caminhava com Deus no fim do dia, no fim da tarde, conversava com Deus, tudo era perfeito. Mas aí, a história bíblica apresenta a atitude de Adão em desobedecer a Deus. No ato de rebeldia, de ingratidão, Adão cometeu um único pecado. E isso foi suficiente para que Abraão fosse radicalmente afastado da presença de Deus. Um pecado. Um pecado. É o Deus que não consegue se aproximar do pecado. Ele é santo. Não é que Adão cometeu um pecado e Deus disse, tudo bem, Adão, vamos relevar. É sua primeira vez aqui nesse negócio, né? Tudo bem, continue. Segundo pecado, Adão, agora você está recebendo um aviso, viu? Já foram dois pecados, viu? E aí no terceiro pecado, Deus ficou irritado e disse, tudo bem, Adão, agora eu perdi a paciência, agora você vai embora. Não foi 10, 20 pecados, um único pecado foi suficiente para fazer com que esse homem privilegiado fosse afastado da presença de Deus. E a partir daí, o pecado criou essa inimizade, essa distância, esse abismo entre nós e Deus, essa separação, essa intriga, essa guerra, essa divisão entre o ser humano e o Criador. Agora, por causa do pecado, nós como seres humanos nos tornamos inimigos de Deus. Essa é a linguagem da Bíblia. Romanos 1,30, Romanos 5,10, como é que Paulo descreve os seres humanos? Todos somos inimigos de Deus. Sabe aquela ideia de que todo mundo nasce como filho de Deus? Não se sustenta na palavra. E às vezes até alguns crentes que pensam assim, não, eu sempre fui amigo de Deus, mas agora eu me tornei melhor amigo de Deus, agora eu sou crente. Não, nós sempre fomos inimigos de Deus desde o nosso nascimento.
Nós vivíamos no pecado. Davi vai dizer no Salmo 51, a minha mãe me concebeu em pecado. É um estado de inimizade contra Deus. Uma rebeldia instalada na nossa genética, na nossa biologia, no nosso coração como seres humanos. Foi por isso que o dilúvio aconteceu. Foi por isso que fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra. É por isso que o inferno existe para bilhões e bilhões de pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo é filho de Deus. Porque nem todo mundo é amigo de Deus. Porque, na verdade, o ser humano sem Cristo, ele é descrito como um inimigo de Deus. Tudo isso, amados, desperta o nosso coração para a necessidade da reconciliação. É por isso que eu disse para vocês, sem medo de errar, porque é Deus que diz, não é qualquer sociólogo, filósofo que está dizendo, não, é Deus dizendo, a maior necessidade da humanidade é a necessidade que ela tem de ser reconciliada com Deus. No texto que a gente acabou de ler, Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele está explicando o processo da reconciliação, o ministério, o trabalho, a obra da reconciliação. A primeira verdade que ele vai destacar aqui é que esse processo de união, de reconciliação, de restauração, de conserto entre o homem e Deus, ele começa no próprio Deus. Ele começa numa iniciativa divina. O texto diz assim no início do versículo 18. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? Tudo que o embaixador Estevão leu. Todo o amor de Cristo que temos à nossa disposição. Todo o perdão dos nossos pecados, toda a possibilidade de viver uma nova vida, uma nova história, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tudo isso, todas essas bênçãos da salvação, elas vêm de um só lugar, elas vêm de uma só fonte, tudo isso vem do próprio Deus, é Ele quem faz isso por nós, é Ele quem toma a iniciativa, mesmo não tendo nenhuma obrigação de fazer isso. Não é que havia uma lei cósmica que dizia que Deus era obrigado a reconciliar a humanidade com Ele mesmo depois do pecado. Não é que depois do pecado Deus fez uma reunião, uma assembleia com os anjos lá no céu e fizeram uma votação onde democraticamente eles votaram que Deus deveria ser impulsionado e obrigado a reconciliar os homens com Ele mesmo. Não, Ele não tinha nenhuma obrigação além dele de fazer isso, mas foi aquilo que Ele fez. Se ele tivesse feito o contrário, tivesse descartado a humanidade, deixado a humanidade seguir o seu curso de pecado em direção ao inferno, à condenação, se ele tivesse desistido de nós lá no início, ele continuaria justo, perfeito, santo e bom, porque a parte errada da história não é ele, somos nós. Mas ele não fez isso, né? Ele decidiu mostrar a graça dele. É tanto que lá no Éden a gente já vê indícios dessa graça. Adão peca, depois ele foge. O que Deus faz depois que Adão foge? Deus procura Adão. Onde é que você está, Adão? Cadê você? Por que você está se escondendo? Quem disse a você que você estava nu, sem roupas? O que foi que você fez, Adão? Ele procura, ele confronta, ele busca o pecador ali no seu estado de desespero, de medo, de angústia, de culpa. E ele faz isso, gente, por causa da sua graça. Por causa da sua misericórdia. A gente acha até estranho isso, no assunto da reconciliação. Alguma vez você já foi ferido por alguém? Já machucaram você, já mentiram sobre você, já fizeram sua caveira? Já roubaram você, prejudicaram você, feriram você. Geralmente, quando esse tipo de situação acontece, você espera que aquela pessoa que feriu você procure a reconciliação com você, né? Você espera que a parte culpada se arrependa e peça desculpas. É assim nos relacionamentos humanos, como funciona. Mas no Evangelho, a gente vê o contrário. Quem é que procura o ofendido? É o ofensor. Quem é que procura aquele que foi ferido? É o próprio Deus, é a parte inocente. Quem é que procura o ser humano que errou, que falhou? É aquela pessoa que foi ferida, que foi machucada. O próprio Deus, num ato de graça e misericórdia, ele procura Adão. Mesmo ele não tendo errado, mesmo não tendo falhado, mesmo não tendo quebrado sua palavra, Deus diz, eu vou procurar Adão. É por isso que essa linguagem que Paulo aqui chega a ser estranho para alguns. Geralmente a gente escuta assim, fulano reconciliou Deltrano reconciliou A e B. Deltrano reconciliou fulano com ciclano. Mas aqui você vê Paulo dizendo, Deus reconciliou as pessoas com quem? Com ele mesmo. Ele fez uma reconciliação, onde mesmo ele sendo ferido, ele também estava se reconciliando com as pessoas. Ele estava tomando a iniciativa
um ato de graça, num ato de misericórdia, a iniciativa de restaurar o seu relacionamento com as pessoas. É por isso que o evangelho que a gente acredita na palavra, ele é tão único, ele é tão especial. Todas as outras religiões do mundo lá fora, elas admitem essa ideia de ruptura entre o homem e a divindade. Todas elas. Se você for, por exemplo, para uma tribo indígena, no meio do Amazonas, ou onde for, e você estiver lá na hora que um vulcão entrar em erupção, você vai escutar um índio lá dizendo mais ou menos isso. Olha, esse vulcão aí está estourando porque o Deus do fogo está irritado com a gente. O Deus do fogo está irado. De repente você está lá no meio da tribo, um raio corta um céu, um trovão ruge no meio do horizonte. O índio diz, olha, o Deus da chuva está descontente com a gente. É como se Deus tivesse plantado, claro, através da própria consciência humana, essa sensação de que ele está descontente com a humanidade. A gente vem com essa configuração de fábrica. As religiões lá fora funcionam isso. Elas reconhecem que existe uma ruptura entre o humano e o divino. Existe uma separação. As coisas não estão bem. O problema é que essas falsas religiões lá fora tentam resolver essa situação de baixo para cima. Tentam resolver essa situação com sacrifícios, com rituais, com rezas, com peregrinação, com isolamento, monges que vão para o meio das montanhas, ficarem lá meditando e meditando e meditando, como acontece nas religiões orientais. Você encontra pessoas querendo resolver essa situação através do dinheiro, oferecendo dinheiro para Deus, para tentar resolver essa situação. É como se essas pessoas acreditassem que por meio daquilo que elas fazem, elas conseguem conquistar o favor de Deus. É o princípio da falsa religião. A falsa religião funciona assim: faça isso e Deus vai sorrir para você. Faça isso e Deus vai aprovar você. Faça isso e Deus vai aceitar você. É o princípio da falsa religião. O ser humano, por meio daquilo que ele faz, entrega, por meio do seu sacrifício, ele consegue ali, teoricamente, como eles pregam, conquistar um próprio lugar diante de Deus. Mas o que é que Paulo diz aqui? Tudo isso, não a metade disso, não um pouco disso, tudo isso, toda a nossa reconciliação provém de Deus. É o Deus que toma a iniciativa para fazer tudo aquilo que é necessário para que a gente se reconcilie com Ele, de modo que não sobra nada. Não tem condições de o ser humano caído, perdido, fazer alguma coisa para conquistar seu lugar diante de Deus. Não, tudo isso vem de Deus. É por isso que o Evangelho ele é único. Ele mostra essas duas realidades da nossa vida. Por um lado, o Evangelho mostra, você está afastado, viu? Você não está bem não. Essa ideia que você aprendeu, que desde que você nasceu, você é filho de Deus, isso não existe, não tem base bíblica. Na verdade, você tem feito coisas que Deus não aprova. Quando você encontra uma pessoa que tem prazer de fazer o que você não gosta, que tem prazer de entristecer seu coração, que tem prazer de fazer aquilo que você odeia, essa pessoa é sua amiga ou sua inimiga? E se nós, como seres humanos, temos o prazer de fazer o que Deus não gosta? E se a gente encontra alegria no pecado? E se a gente encontra alegria naquilo que corta o coração de Deus, como está escrito lá em Gênesis, e isso cortou o coração dele, isso pesou no coração de Deus? Será que nós somos amigos ou inimigos? Inimigos. A realidade do Evangelho é essa: nós fomos afastados de Deus por meio de pecados que a gente comete em atitudes, pensamentos, palavras, sentimentos ruins no nosso coração, omissões, coisas que a gente deveria fazer e não faz. Essa conduta geral da nossa vida sem Deus tem afastado a gente de Deus. Mas a boa nova do Evangelho é que você pode ser aproximado, você pode ser reconciliado. Essa distância que o pecado causou, ela pode ser superada através de Jesus, através da iniciativa do próprio Deus de trazer para si mesmo. Esse aqui é o plano de Deus, não é a nossa destruição, é a nossa reconciliação, é o que Deus quer. É o que Deus tem prazer em fazer pelas pessoas que estão afastadas deles, reconciliar essa pessoa. Como o próprio Jesus disse, em Lucas capítulo 13, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, eu tive vontade, eu desejei ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos. Ezequiel 33, Deus vai dizer através do profeta: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer.
O meu prazer é que o ímpio se converta e viva. A minha alegria é essa, o que eu quero é isso. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que ele é o Deus que deseja que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Porque o desejo dele não é a destruição. Se fosse, ele teria destruído a gente lá no início. O desejo dele é a reconciliação, é a restauração, é o conserto do nosso relacionamento com Deus. É aqui onde a reconciliação começa. A reconciliação começa nesse amor divino. Não é a gente conseguir subir até Deus, mas é Ele se dispor a descer até nós. Não é a gente se sacrificar para fazer um ritual e conquistar a Deus, não. É Ele mesmo sacrificar seu Filho por nós. Paulo continua explicando melhor esse assunto. Ele vai falar sobre o preço da reconciliação, que foi pago através de uma só pessoa. Ele diz assim no versículo 19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. É assim que Paulo destaca o único agente dessa obra aqui, é Cristo. Deus estava em Cristo. Ele não diz, Deus estava em mim, enquanto eu pregava, enquanto eu anunciava, e as pessoas eram reconciliadas por meio de mim. Não, não era por meio de Paulo. Ou Deus estava em Maria, ou Deus estava em Pedro, ou Deus estava através da igreja reconciliando as pessoas, também não é por meio da igreja. Ou Deus estava em Buda, Maomé, não, gente, Deus estava em Cristo. Eu sei que a audição moderna relativista da nossa sociedade não consegue escutar isso aqui com tranquilidade, não. Nós vivemos em um mundo que é relativista. O relativismo nada mais é do que aquela ideia de que você tem sua verdade, eu tenho a minha, e fica por isso mesmo. Você tem seu caminho para Deus, eu tenho o meu, e fica por isso mesmo. Você tem seu jeito de viver a vida, eu tenho o meu jeito de viver a vida, e fica por isso mesmo. É a ideia de que não existe uma verdade absoluta, que é maior do que todos os seres humanos, e a gente olha para essa verdade para ter a nossa referência, o nosso padrão. Não existe isso. O relativismo prega que você tem sua verdade, você tem seu caminho para Deus, você tem sua maneira de viver, e ninguém pode tocar nisso. Quando o relativismo chega na esfera religiosa, nós encontramos aquele discurso ecumênico que diz assim: todos os caminhos levam para Deus. Todas as religiões levam para Deus. O que é isso? É relativismo. Não tem só um caminho para Deus, não tem só uma verdade. Todos os caminhos são suficientes para levar o ser humano para Deus. Você pode acreditar em qualquer tipo de Deus, viver qualquer tipo de vida, acreditar em qualquer tipo de verdade, que tanto faz. Todos os caminhos levam para Deus. Aí a gente se pergunta, né? Se é assim, então para que Jesus veio, né? Se todo caminho leva para Deus, para que é que Jesus veio se encarnar, viver nessa terra, sofrer, ser tentado, ser caluniado, perseguido, morrer, ressuscitar? Para que ele veio fazer uma obra dessa? Para que ele veio abrir um novo caminho, se os caminhos já levavam para ele? É porque a falácia relativista, meus irmãos e irmãs, não se sustenta diante de Deus. Nem todo caminho leva para Deus. Nem toda religião é de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nem toda maneira de viver a vida agrada a Deus, porque só existe, como Paulo vai dizer aqui, um único caminho para Deus, é Jesus. Deus estava em Cristo e em mais ninguém. Ele estava fazendo isso tudo em Cristo, aquele que é o único caminho, aquele que é a única verdade, aquele que é a única vida, aquele que os apóstolos vão dizer, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual a gente seja salvo. É por isso que a nossa reconciliação só acontece por meio dele. Ele faz por nós aquilo que nenhuma medida política, aquilo que nenhuma medida econômica, aquilo que nenhuma filosofia ou pensamento religioso consegue fazer por nós. Nos reconciliar com o próprio Criador. Como é que ele faz isso? Será que ele aperta um botão lá do céu e nós somos reconciliados? Não. Paulo vai dizer que essa reconciliação acontece através de um processo bem doloroso. Quando Deus decidiu reconciliar a gente, amados irmãos, através de Jesus, ele se dispôs a pagar um preço alto. Não se tratava só de Deus olhar para nós e dizer, vocês estão perdoados. Não foi como na criação. Na criação, Deus olhou para o nada e disse assim, haja luz. E houve luz. Pronto, simples. Será que ele não podia olhar também para a humanidade e dizer, haja perdão? E aí o perdão começa a existir? Não, tinha que ser um processo. E Paulo vai explicar aqui esse processo.
O processo da reconciliação, por exemplo, começou na suspensão da punição, na suspensão do castigo, quando Deus decidiu não cobrar os pecados das pessoas nelas mesmas. Está escrito no versículo 19: não levando em conta os pecados dos seres humanos. O que ele quer dizer com isso? É como se Paulo dissesse: todos nós merecíamos nascer no inferno. A gente não merecia nascer aqui na maternidade como alguns de nós nascemos. Ou ali, ou mais para cima, em Mossoró. A gente não merecia. A gente merecia nascer no inferno, debaixo da condenação, do castigo de Deus. Mas o que foi que Deus fez? Ele suspendeu o juízo. Ele suspendeu o castigo. Ele segurou o castigo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Ele segurou o juízo. Ele segurou o castigo. Ele nos deu a oportunidade da gente nascer, viver, crescer, ouvir o Evangelho e responder o Evangelho. Um ato de graça, de misericórdia. Ele dá uma pausa no castigo e nos dá a chance de não sermos cobrados por nossos pecados, para que possamos responder o Evangelho. Mas para onde é que ia esse castigo? Paulo vai dizer aqui que esse processo da reconciliação continuou não só na suspensão da punição, mas também na transferência da punição. Os PICs deixaram essa linguagem mais arcaica, né? Transferência, mover uma coisa de um lugar para o outro. No Evangelho aconteceu isso. O castigo que estava sobre nós, as consequências que estavam sobre nós, o que foi que Deus fez? Ele colocou, transferiu, imputou para Jesus Cristo. Ele decidiu cobrar nosso pecado na conta de Cristo. Está escrito aqui: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Esse aqui é um dos versículos mais importantes da Bíblia, para mim. Se um dia a idade ou um Alzheimer começasse a corroer minha memória inteira e Deus me desse a chance de guardar poucos versículos na minha mente, na minha memória, eu escolheria esse aqui. Aquele que não conheceu pecado. Quem é esse? Paulo nem precisa dizer que é Jesus. Ele descreve e a gente pega no ar. Quem é a outra pessoa que não conheceu o pecado? Só Jesus. Ele nem precisa citar o nome de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca pecou, aquele que nunca sentiu inveja de ninguém, aquele que nunca teve uma raiva descontrolada, aquele homem que nunca olhou com cobiça para uma mulher, numa esquina, aquele que nunca proferiu um palavrão, que nunca desonrou seus pais, que nunca deixou de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, aquele que nunca deixou de fazer alguma coisa que ele tinha que fazer, nunca pecou por omissão, aquele que é o Cordeiro perfeito de Deus. Lembra que no Antigo Testamento era assim? Quando o sacerdote ia oferecer um sacrifício para pagar o pecado do povo, não podia ser um animal defeituoso, tinha que ser um animal perfeito. E Jesus vem como esse Cordeiro perfeito de Deus, aquele que não conheceu nenhum pecado, nenhum. Foi o que aconteceu com ele. Deus o fez pecado por nós. Essa aqui é a grande troca da cruz. É a grande transferência da cruz. Aquele que nunca provou de uma gota sequer do pecado, ele engoliu sozinho na cruz um oceano de pecados, que não eram dele. Eram nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nosso castigo, nosso inferno. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele recebeu todas as nossas falhas. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, o único que fez tudo de bom, recebeu tudo de ruim. O único que merecia a aprovação de Deus, recebeu a reprovação de Deus. O único que merecia uma bênção mais completa de Deus, pela vida perfeita que ele tinha, recebeu a maldição mais cruel da mão de Deus, lá na cruz. O único que merecia colocar os seus pés no céu por dignidade própria, o único ser humano que faria isso, ele colocou os seus pés no inferno, lá na cruz, debaixo da ira de Deus. Deus o fez pecado por nós. Isaías diz: Deus se agradou de moê-lo, de triturá-lo, de esmagá-lo ali na cruz, por nós. Foi assim que a ira e o castigo de Deus que cairiam sobre nós, caiu sobre Jesus. Vocês percebem, gente? Não é um botão que Deus aperta. É um preço que Deus paga. E alto. Tinha que ser assim.
Deus é um juiz que é justo. Ele é justo. Eu sei que no Brasil a gente é acostumado com a impunidade. É o jeitinho brasileiro de viver. Pessoas fazem coisas erradas e fica por isso mesmo. Eles saem livres, tranquilos, sossegados. Um roubo aí de bilhões. E o que foi que aconteceu? Não deu em nada não, terminou em pizza, né? Tal, tranquilo, amizade, aquela coisa toda. É o Brasil, ziu. Mas Deus não é brasileiro. Deus é justo. Deus é perfeitamente justo. Lembro da história de Adão, um pecado só e Deus passou a limpo. Ele é assim. Ele é perfeito, ele é justo. Não há como Deus fazer vista grossa ao pecado. Não há como Deus varrer a poeira do pecado para debaixo do tapete. Não há, ele é perfeito, ele é santo, ele é imaculado. Todo pecado cometido precisa ser castigado. Ou em nós, no inferno, ou em Jesus na cruz. É por isso que está escrito aqui, que aquele que não cometeu pecado, ele teve de pagar esse preço. Alguém tinha que sofrer, alguém tinha que pagar, alguém tinha que sofrer no nosso lugar. E esse alguém foi Jesus. O resultado Paulo descreve, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Numa linguagem simples, é como se Paulo estivesse dizendo: qualquer pessoa que confia em Cristo vai ser tão amada por Deus como Cristo é. Qualquer pessoa que confia em Cristo vai ser tão aceita diante da presença de Deus como Cristo é. O mesmo sorriso que Deus tem para o seu filho é o sorriso que Deus tem para cada pessoa que confia no seu filho, que abraça a salvação do seu filho. Esse é o milagre que nós conhecemos na Bíblia como justificação. Nós estamos lá com as roupas sujas do pecado, como está lá em Zacarias. Deus vem, tira as roupas sujas do pecado e coloca em nós, na nossa alma, as roupas limpas de Jesus Cristo. A justiça de Cristo. Agora, a mesma alegria que Deus tem em receber Jesus é a alegria que Deus tem em receber a gente. Lembram do batismo de Jesus? Ele mergulha, ele sai da água e uma voz soa do céu: esse é meu filho amado e eu me agrado dele. Eu gosto dele. Eu me comprazo dele. Isso não era só sobre Jesus, gente. Jesus não tinha pecado. Ele não precisava ser batizado como nós precisamos. Aquilo ali era sobre nós. Aquilo ali é para que a gente entendesse, através do Evangelho, que se nós estamos em Cristo, essa mesma voz de Deus soa aos ouvidos do nosso coração: você é meu filho amado e eu me agrado em você. Você é minha filha amada e eu gosto de você. Vocês são meus filhos amados e eu aprovo vocês. É o milagre da justificação. Como Paulo descreve em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Antes éramos rejeitados, agora somos aceitos. Antes estávamos condenados, agora somos salvos. Antes nós éramos estranhos, agora nós somos filhos, adotados pelo próprio Deus. E esse aqui é o melhor jeito da gente viver nossa vida. Uma coisa que todos nós temos em comum aqui é que nós temos erros. Ontem, hoje, amanhã, erramos e vamos errar. De alguma forma, a gente vai ter de encontrar um jeito de lidar com esses erros. Nós podemos ignorar esses erros, fingir que não é um problema, que não é pecado, que tanto faz, tanto fez. Nós podemos também ir para o outro extremo, ficar se torturando por causa desses erros. Porque eu fiz isso aqui, eu acho que não consigo me perdoar, não tem como, foi terrível demais. Ou a gente pode se entregar para esses erros, achar que a gente nunca vai conseguir mudar de vida, que o pecado sempre vai dar a última palavra, que a gente nunca vai conseguir vencer os vícios. Mas vejam, Paulo está apresentando aqui um caminho melhor. O melhor jeito de você lidar com os erros que têm separado você de Deus é você ser reconciliado com Deus, ser transformado por Deus, se tornar uma nova criatura, ter o seu passado apagado, o seu presente transformado, o seu futuro assegurado. Essa aqui é a beleza da reconciliação. Não importa o quanto o pecado afastou você de Deus, você pode ser aproximado por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício que Ele fez por nós lá naquela cruz. Depois que nós passamos por isso, Paulo vai dizer que nós viramos mensageiros dessa reconciliação. No versículo 19 ele vai dizer isso: portanto, somos embaixadores em nome de Deus
como se Deus exortasse por meio de nós. A palavrinha, portanto, aqui ela é bem importante. Toda vez que você vê essa palavra na leitura bíblica, preste bem atenção nela, porque existe uma conclusão que está sendo apresentada, uma implicação, um resultado. É como se Paulo estivesse dizendo, uma vez que Deus fez isso tudo, que Ele tomou a iniciativa, que Ele pagou o preço mais alto, portanto, por causa disso, nós somos desafiados a não só abraçar essa mensagem, nós somos desafiados a compartilhar essa mensagem, a divulgar essa mensagem, a proclamar essa mensagem, a fazer com que a mensagem da reconciliação chegue em outras pessoas que continuam afastadas. Essa implicação inevitável do Evangelho. Eu não sou apenas abençoado pelo Evangelho, eu sou despertado pelo Evangelho a anunciar esse mesmo Evangelho, a anunciar essa mensagem. E fazemos isso, como o texto vai dizer, como embaixadores, né? É uma palavra que está até em alta nos jornais, né? Nessas confusão do Brasil com os Estados Unidos, vez por outra a gente passa no meio do jornal, escutando ali no meio da sala, e escuta essa palavra, né? O embaixador dos Estados Unidos disse isso e aquilo, o embaixador do Brasil foi até a Casa Branca e disse isso e aquilo, o embaixador da Rússia, o embaixador da Ucrânia, o embaixador não sei das quantas. Essa ideia do embaixador é o representante, é alguém que está falando não em nome dela, mas uma pessoa que está falando em nome de outra. Ele não está ali para representar seus interesses, para dizer o que ele pensa, para dizer o que ele quer, ele está ali para representar fielmente os interesses de outra pessoa. Quando o crente é apresentado como embaixador, significa a mesma coisa. A gente não está aqui por nossa causa. A gente está aqui por causa de Deus. A gente não está aqui para representar nossos interesses pessoais e preferências, não. A gente está aqui para representar a vontade de Deus, o Evangelho de Deus, a salvação de Deus. Por meio da nossa voz, por meio da nossa vida, do nosso testemunho, é nosso papel fazer com que essa salvação de Deus seja conhecida, seja difundida, seja anunciada. Nós estamos aqui representando o reino dos céus aqui na terra. E sabe qual é a melhor notícia disso tudo? É que Deus promete acompanhar a gente nesse processo. Está escrito aqui, essa frase é linda para mim. Ele diz assim, como se Deus exortasse por meio de nós. Já parou para pensar nisso? Como se Deus exortasse por meio de você? Já parou para pensar que quando você prega o Evangelho fielmente para uma pessoa, você está dizendo para ela aquilo que o próprio Deus diria se estivesse ali em carne e osso? Como se Deus exortasse por meio de você. Não é só você. Deus está acompanhando suas cordas vocais. Deus está acompanhando o seu comportamento público, em testemunho em favor do Evangelho. Como se Deus falasse por meio de você, como se Deus anunciasse por meio de você, como se fosse o próprio Deus aqui na terra, falando por meio da igreja. É a garantia, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos na missão. Não estamos, Deus está com a gente. Ele não diz vá, lembra da grande comissão? Ele não diz vá, ele diz vamos. Ide por todo mundo, pregam o Evangelho, batizem, discipulem. Aí depois ele diz o quê? Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes a gente cai naquela desculpa, né? Não, é porque só eu. Só tem eu de crente na minha sala. Como se Deus exortasse por meio de você na sua sala. Só tem eu de crente na minha família, como se Deus falasse por meio de você na sua família. Só tem eu de crente lá no meu local de trabalho, só tem eu de crente na minha vizinhança, só tem eu de crente lá entre os meus amigos, como se Deus falasse por meio de você. Então não, você não está sozinho não, você tem a garantia do acompanhamento de Deus enquanto você faz a missão dele aqui na terra. É por isso que essa aqui é a nossa grande missão, gente. Às vezes a gente acha que a grande missão da nossa vida é só estudar, trabalhar, construir uma família, ter filhos, ver os netos, se cuidar, viver tempo suficiente para se aposentar, depois descansar e esperar o dia da morte. Mas Paulo está dizendo aqui que por mais que isso tudo tenha seu lugar e sua importância, e tem, existe uma missão que deve nos acompanhar em todo esse processo. É a missão de evangelizar, de pregar, de anunciar a boa nova.
enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você vive em família, enquanto você descansa, cuida de si mesmo, enquanto você está na rua, enquanto você tem contato com pessoas, você está lá, cumprindo a sua missão como um representante de Deus aqui na terra, como embaixador. Isso aqui é para todo crente. Paulo não está dizendo isso aqui para apóstolo, para pastor, para pregador, para quem fez seminário, não. Todo crente tem a responsabilidade espiritual de ser um missionário, de ser uma missionária, de ser um embaixador, uma embaixadora, uma mensageira de Deus aqui na terra. Infelizmente, parece que isso entra com dificuldade no nosso coração, né? Na nossa rotina, parece que a gente tem facilidade de conversar com as pessoas sobre tudo. A gente conversa sobre futebol, a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre chuva, a gente conversa sobre novela, a gente conversa sobre filme, sobre entretenimento, sobre anime, a gente conversa sobre preferências, hobbies, lazer, viagens, a gente conversa sobre tudo, menos sobre o evangelho. Parece que quando chega na parte de falar de Jesus, a língua prega no céu da boca, que nem diz o Matuto. A gente trava, às vezes pelo medo da rejeição. O que é que vão pensar de mim? Será que vão aceitar minha mensagem? Será que vão jogar o meu passado na minha cara? Será que vão fazer isso, fazer aquilo? E às vezes a gente começa a cair naquela ideia de terceirizar a missão. Não, isso aqui não é para mim não, eu não consigo não. Isso aqui é para pastor, isso aqui é para missionário, isso aqui é para quem é pago para isso. Mas amados, como Paulo mostra aqui, isso aqui é para todo crente. É meu e seu dever, todos os dias da nossa vida, por todos os meus e em todos os lugares, lutarmos contra a nossa covardia, contra a nossa omissão, contra o nosso comodismo. Orarmos para que Deus nos dê ousadia, para que através de nós, mais e mais pessoas conheçam a maravilha da reconciliação. Conheçam a maravilha do que é de fato viver para Deus. Sabendo o quê? Sabendo que Ele está conosco, né? Nunca esqueçam disso. Toda vez que aquela oportunidade de evangelizar surgir, lembre disso, como se Deus falasse por meio de vocês. Jesus disse isso aos discípulos: olha, quando arrastarem você para a presença de governantes, reis, pessoas poderosas, não tenham medo não, porque eu vou dizer para vocês o que vocês vão falar, naquela hora. É o Deus que nos acompanha na missão, nos dando a certeza de que nós não estamos sozinhos. E o ministério da reconciliação é esse, irmãos. Ele começa em Deus, essa iniciativa de Deus nos reconciliar consigo mesmo. Ele se realiza em Cristo, a obra do Cristo perfeito, em assumir o prejuízo do pecado, para nos dar o benefício da salvação. E ele continua, o ministério da reconciliação não acabou. Ele continua por meio de nós, por meio da igreja. Enquanto nós cumprimos a nossa missão como mensageiros dessa reconciliação. A chamada que nós fazemos nessa noite, ela é dupla. Para aqueles que são crentes, a voz de Deus nessa noite é: sejam conscientes. Nós somos mensageiros, nós somos embaixadores, nós temos uma missão que não podemos ignorar. Deus espera de nós, demanda de nós e exige de nós, no direito dele, que nós cumpramos essa missão. Aqui em Apodi, onde a gente conseguir chegar. A missão de sermos embaixadores. E para aqueles que não são crentes, o nosso chamado para vocês é: abracem essa reconciliação. Enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego, enquanto você não está diante do seu Criador para prestar contas da sua vida, se reconcilie com Deus. É o que diz o nosso hino, né? Reconciliai-vos já. É ordem que Ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Se há alguém que deseja fazer isso, se arrepender dos pecados, abraçar essa reconciliação, nós convidamos você a fazer isso. Você pode levantar uma das suas mãos, quando você está, sinalizar para a gente e dizer: eu quero agora me tornar não só um amigo, quero me tornar um filho de Deus. Eu quero deixar essa vida de pecados e quero agora viver unicamente para esse maravilhoso evangelho. Se não há, que Deus possa lhe conceder outra oportunidade. E deixamos sempre a oportunidade aberta para qualquer pessoa que queira conhecer mais dessa reconciliação, procurar a gente depois do culto, procurar um irmão, procurar um estudo bíblico, e nós estaremos assim levando você para mais perto desse evangelho que tem nos abençoado, que tem nos restaurado diante de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vou passar a oportunidade para o pastor Wellington, ele vai estar prosseguindo com o encerramento da nossa reunião.